Olá, seja bem-vindo ao Acelera Marketing, seu programa semanal sobre gestão, inovação, negócios e, claro, muito marketing. Eu sou o Robson, sou anfitrião aqui do programa e hoje iremos falar sobre carreira, gestão comercial, sobre vendas, sobre gestão de pessoas, equipes comerciais e varejo de shopping, né? Eu tenho algumas curiosidades sobre como é gerenciar uma equipe comercial, como é que é estar à frente de uma loja de shopping. Muita gente acha que shopping é só glamour, né? Mas quando as portas se fecham, é que o trabalho começa, né? Eu sei que o shopping praticamente funciona 24 horas, embora a gente só utilize ele algumas horas, de 10 às 21, e iremos falar sobre esses bastidores, sobre gestão comercial de uma forma geral, né? Gestão de varejo, com a Mica Euflazino, é uma colega de longas datas também. Eu a conheci na faculdade, ela fazia publicidade na época. Eu descobri só recentemente que ela não se formou. Para mim, ela é publicitária, mas ela se formou em moda, em gestão comercial. E hoje ela está aqui para compartilhar com a gente esses bastidores, essa experiência que ela tem no varejo aí há quase 10 anos, né? Então, Mica, seja bem-vinda. Obrigada. Se apresenta um pouco mais. Eu falei assim rapidamente, mas fala um pouco da sua trajetória, como foi chegar até aqui. Não, claro, sou amiga, já estou aí na área de varejo há muitos anos. Com liderança já trabalho aí, vão fazer 8 anos agora. Então, é algo bem complexo, é algo que você realmente tem que ter muita paciência e saber realmente desenvolver com relação tanto a equipes, com relação a clientes, que a gente tem todo tipo de clientes também. Então, tudo isso vai ser bacana de explorar. É bacana poder compartilhar um pouco realmente dos bastidores do pós-shopping, ou até ele Sim. aberto mesmo, que acontece ali na loja, naquele momento, realmente, quando o cliente ainda não está na loja, ou ainda vai chegar até a loja. Não é só glamour, como você acha. Bacana. Como foi essa transição? Lembro que você estudava publicidade, a gente deu algumas disciplinas juntos, mas você também era apaixonado por fotografia. Como foi essa migração para moda? Que também sempre você deixa muito claro, né, no seu perfil, ali no dia a dia, que era uma paixão. Como foi transformar paixão em profissão e depois migrar também para a área comercial? Bom, na verdade, quando eu comecei publicidade, eu já entrei na faculdade só por causa da fotografia. Foi assim que eu acabei entrando na faculdade. Tinha uma disciplina de fotografia, que foi o que chamou minha atenção. E aí eu entrei e não consegui concluir a faculdade devido a trabalho mesmo e tudo mais. E a minha migração para a área da gestão comercial, ela veio porque eu já trabalhava no varejo, trabalhava como vendedora, como promotora, então já tinha essa carga. E aí eu queria um pouco mais, queria desenvolver um pouco mais. A moda realmente sempre esteve presente em mim. Eu sempre gostei muito de acompanhar, de realmente estar ali ligada nas tendências, era algo que realmente já estava ali comigo. Trabalhei em algumas lojas de moda, de calçado, de maquiagem, de roupa. E hoje a minha função real realmente é estar com tudo isso ligado. Fotografia, moda, Então varejo. conseguiu fazer o casamento perfeito, né? Consegui. Finalmente, depois de A tanto tempo. moda e a gestão comercial. Depois de Legal. tanto tempo eu consegui unir tudo isso. Sim. E o que que você traz dessa época que a gente estudava junto, né? De comunicação, de marketing, de alguma forma, para hoje, para o que você faz hoje? Tem algum aprendizado, alguma coisa que você conquistou naquela época que fica hoje, que você utiliza no seu dia a dia? Tem, acho que o principal foi a forma como eu consegui me comunicar melhor. Eu sempre fui muito introvertida. Quem já me conhece em loja ou me vendo falar em câmera ou algo tipo, que é algo que eu fico muito confortável, não imagina que eu sou bem tímida. E eu sou bem Uhum. tímida, mas eu me sinto muito à vontade em câmera e tudo mais. Então, a publicidade, ela me trouxe isso. Essa facilidade em poder me comunicar, essa facilidade em tanto no digital quanto até no físico mesmo. Já trabalhei em outras áreas com supervisão, que eu tinha que dar palestras, eram muitas mulheres, então subir num palco, poder falar, acho que tudo isso com relação à oratória e tudo mais, a publicidade me trouxe, até hoje eu carrego, e não deixo de forma alguma escapar, porque foram ensinamentos muito valiosos para o que eu faço hoje em dia. Bacana. Falando um pouco do que a gente já pincelou, né, em relação a como é cansativo, como é exaustivo, qual os desafios de trabalhar no shopping, né? Assim, eu trabalhei num banco, trabalhei na Caixa em 2006, nem estrala mais, como aprendiz.
E lá eu via que não era só às 6 horas expediente que o público entrava no banco, né, para fazer aqueles serviços bancários. Os bancários chegavam antes e saíam depois. Né? Isso no órgão público, a Caixa Econômica, é que a gente sabe como funciona. E muita gente acha que os vendedores, o gerente, a equipe que trabalha num shopping, numa loja, por exemplo, chega na hora que o shopping abre e sai na hora que o shopping fecha. Como funciona? Me fala um pouco dos bastidores aí, para quem está nos assistindo também, nos ouvindo, entender um pouco a dinâmica que é trabalhar nesse ambiente. Primeiro é pura ilusão, né? O povo achar que a gente está ali só na hora que o shopping tá funcionando. Eles sempre chegam um pouco antes, tem toda a organização de loja, tem verificar se a vitrine está ok. Os shoppings, eles geralmente só permitem que a gente faça mudança de vitrine, mudança de araras e tudo mais com o shopping fechado. Então, quando a pessoa chega, que já vê aquela arara bonita e tudo mais, a gente já chegou ali bem antes, algumas horas antes, para poder fazer toda essa modificação, para poder fazer com que o público realmente olhe para a nossa loja e sinta aquele desejo em entrar na loja. Então, isso não acontece no mesmo dia, só porque não gostei desse e vou só mudar aqui a qualquer momento. Tem toda uma programação. Existe toda uma política, né, interna do shopping, né, que é bem interessante. Bem chatinho, é toda uma burocracia mesmo, que as pessoas nem imaginam. Então, tem tudo isso. Questão de limpeza interna, tem que ser com o shopping fechado, tanto pela manhã quanto pela noite. Está sendo feita reforma. A pessoa está fazendo reforma com o shopping aberto. Não pode fazer reforma com o shopping aberto. Então, é na madrugada, é manhã muito cedo. Então, tudo isso tanto para a área de gestão de liderança, quanto para os vendedores mesmo. Então, com relação a reuniões, com relação à organização, meta, atendimento de cliente, treinamentos de atendimento, tudo isso é feito com o shopping totalmente fechado. Quando o shopping está aberto, a gente está ali realmente na ação. É realmente foco total na venda, no cliente, na pessoa que entra, que está procurando um presente, para a gente poder fazer realmente a conversão daquela venda. Já teve alguma situação inusitada, assim, que aconteceu com a equipe, ou curiosidade que aconteceu ali no dia a dia, nos bastidores, que só quem está ali no dia a dia percebe? Eu acho que o que mais acontece é que as pessoas não têm noção do quanto a equipe em si, principalmente a equipe que tem muito tempo assim de casa, que está muito tempo junto, não percebe como a gente se trata como família mesmo. Não é aquela coisa tão séria do dia a dia, de atendimento, todo mundo padrãozinho, chegando para atender. Sim. A gente tem o nosso momento totalmente descontraído. Isso acontece muito. E até com o shopping mesmo aberto, questão de cliente, de entrar a pessoa que faz alguma coisa meio fora do padrão, vamos dizer assim. Tem algumas pessoas que imitam personalidades, que chegam ali na loja, vou cantar para você, e começa a fazer aquele show. Então tem visita familiar também, imagino, sim, né? Sim, tem sim. Muito disso, com certeza. Legal, legal. É bem curioso mesmo, né? E como mulher, né, gestora também, lidar com múltiplas responsabilidades. Você é gerente, você é mãe, você é esposa, como é que é lidar com tudo isso no dia a dia? É cansativo, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, porque eu estou na profissão que eu escolhi, que eu sempre quis estar. Hoje eu sou mãe, então eu faço tudo pela minha filha. E poder realmente conciliar tanto a minha família, poder ter um tempo, querendo ou não. A gente trabalha em shopping, geralmente shopping é domingo, é feriado, é tudo isso. Mas na posição que eu estou como gestora, eu tenho algumas regalias, vamos dizer assim. Alguma flexibilidade. Tem dia que eu estou na loja de 10 às 10. Estou ali o dia inteiro, realmente, o tempo todo focado. Mas aí eu consigo ter uma flexibilidade maior em poder ter um momento com a minha família, poder ter, geralmente feriados eu não trabalho, então eu consigo pegar esse feriado já para poder estar esse tempo maior com eles. Faço de tudo para isso. Hoje eu consigo ter uma gestão de tempo um pouco melhor, tanto com relação à minha liderança, com relação a estar ali na loja, tá? Realmente quando eu estou lá, eu estou ali focada, tanto quanto, vou precisar sair da loja um pouquinho, estou focada na minha família, qualquer coisa fala, mas não é certeza eu responder naquele momento, porque eu estou priorizando isso daqui nesse momento. Então é basicamente assim. É super importante esse equilíbrio, né, entre a vida profissional, pessoal, de tempo de estudo também, de se desenvolver, né? Então realmente é necessário ter essas caixinhas, né, na vida, não só depositar toda a caixinha no trabalho, só na família ou só no hobby. A gente estava falando aqui nos bastidores do hobby da fotografia, né? Que permanece a paixão pela fotografia, imagino. E é importante você ter realmente todo profissional, inclusive empresário, né, que às vezes não consegue se desligar,
tá ali no final de semana, tá à noite, quem trabalha com vendas também. No ambiente de loja é diferente, mas quem trabalha com venda consultiva, porta a porta, um corretor, por exemplo, tá sempre ali no WhatsApp, algum cliente chamando, tal. Imagino que em algum momento aconteça com você também, mas é importante ter essa diferenciação de tempo para você estar inteiro onde você está presente naquele momento. Não estar corpo presente e estar com a mente em outro lugar, que aí você acaba não dando conta de nenhuma das coisas, né? Não, acontece bastante. E querendo ou não, mesmo eu estando ali fora de loja, em horário fora, que eu já saí, o shopping continua funcionando até as 10, então querendo ou não, eu tô ali atualizando o resultado, tô ali conversando com a vendedora, olha, tá faltando tanto, vamos lá, tá? Tem aquela proximidade, querendo ou não, para poder fazer o resultado funcionar. Tanto o resultado individual quanto o resultado geral da loja. A gente precisa estar realmente o tempo inteiro ali acompanhando, tem que acompanhar o resultado. Legal. Você já entrou no assunto que eu iria falar de fato, que é liderar, né? Como a liderança entrou na sua carreira profissional? Era um desejo? Foi uma necessidade? Você se preparou para isso? Como foi se sentir líder pela primeira vez? Qual foi o sentimento assim? Minha experiência com a liderança, ela veio muito de repente, porém eu já vinha planejando entrar nessa área de liderança, porque eu estava foi exatamente isso. Eu estava cansada de ser liderada por pessoas que não sabiam liderar, aqueles famosos chefes. Sim. Então, quando eu decidi que eu queria trabalhar na área da liderança, eu decidi que eu queria me tornar uma líder, para que uma líder realmente ao pé da letra, não um chefe. Realmente conseguir fazer pelas pessoas que estão ali comigo, me ajudando no meu resultado, me ajudando no dia a dia, com que elas se sintam bem. E não fazer com que elas se sintam mal. Que era, infelizmente, a maioria das minhas experiências foram ruins com relação a ter líderes não tão bons assim. Chefes não tão bons, não líderes. E comecei a estudar para isso. A minha primeira oportunidade veio quando eu trabalhava ainda como promotora de vendas. Em 4 meses de empresa, me promoveram a supervisora. E desde então eu consegui só escalar. Realmente é aquela escadinha que a gente vai aos pouquinhos. Graças a Deus consegui. Hoje estou numa posição que eu amo. Eu realmente estou como gerente comercial. É algo, para mim, conseguir me realizar profissionalmente. Ainda tem um pouquinho mais, é que já cheguei onde eu queria, então vamos mais um pouquinho. Mas fora isso, foi exatamente por isso. Tá cansada de ter chefes. Ter a oportunidade de fazer a diferença, né? Exatamente. E assim, eu já tive retornos com relação a pessoas que trabalharam comigo, que hoje eu respiro fundo e falo, tô no caminho certo. Tá dando certo o que eu sempre planejei, então é basicamente isso. É o que eu quero seguir, é o que eu quero continuar fazendo. E principalmente, transformar a vida das pessoas. O pessoal acha que, trabalhar com vendas, a pessoa está trabalhando com vendas porque não conseguiu outra coisa. Foi para a área de vendas e pronto. Tem muito esse mito, né? Assim, não deu certo em nada, vou ser vendedor. Mas, na verdade, é uma profissão como qualquer outra, né? Que tem seu valor. Imagine se você fosse precisar de um produto e não tivesse quem lhe vendesse, quem lhe apresentasse, quem fizesse ali uma boa negociação, porque tem que ser o ganha-ganha, né? O cliente tem que ganhar, a empresa tem que ganhar. Então, o papel do vendedor, de fato, é muito importante. Tem gente que realmente está meio perdido, mas não passa muito tempo, né? Imagino. Você que está aí no mercado, especificamente nessa área, sabe que a rotatividade é grande, mas quem fica realmente é que tem desejo, tem preparo, né? Tem vocação para isso. Né? E como é liderar, tanto o sentido de motivar e também no sentido de cobrar resultado, né? Você chega ali, você cativa, dá uma palavra de incentivo. Eu vejo nas redes sociais que faz ali um bolinho, faz ali um agrado, tem ali um brinde, mas também deve ter um momento que não vai para o Instagram, mas que é o lado da cobrança, né? Os números têm que bater, a meta tem que ser atendida. Como é lidar com esses dois extremos? Ou se você não vê como extremo, me fala um pouco dessa dualidade. É extremo, porém é saber realmente lidar com isso de forma mais compreensiva. Vamos dizer assim, a gente lida com pessoas que são pessoas diferentes. Tem gente que já tem realmente tem o dom, tá ali, gosta de vender, gosta daquilo, e aquela pessoa é mais fácil de você conseguir conversar, tanto com relação à cobrança em si,
como com relação à parte boa, comemoração e tudo mais. E tem gente que tá ali porque, caramba, eu tô aqui, eu tô lutando porque eu ainda preciso pagar minha faculdade para terminar minha faculdade para poder seguir a carreira que eu quero seguir. Mas eu E tô tá aqui tudo nas bem, né? vendas e Tá tá tudo tudo bem. certo. E eu tô aqui nas vendas porque é algo que me dá um retorno bom e eu também sou boa nisso. Até porque eu acho que um vendedor que não é um bom vendedor, ele não dura muito tempo em nenhuma loja. Então, realmente, se a pessoa tá ali e tá tendo um bom resultado, é, ela tem um dom para aquilo. Isso é basicamente é trabalhável. Eu gosto de falar isso. Todo mundo que trabalha com vendas é trabalhável, é saber as técnicas certas, é saber cativar bem o cliente para você conseguir um retorno bom. Então, tem a parte muito boa, que é você estar ali comemorando, você estar ali agradando o seu time de alguma forma. É um aniversário, é um mimo de dia do vendedor, é algo do tipo, mas tem também a parte da cobrança. E principalmente em tempos onde o mercado não está tão favorável. Então, a gente chega ali para cobrar, tem vendedor que já é muito reativo, então ele já vem, eu não estou vendendo porque não está vindo cliente. Uhum. Então você tem que saber lidar com ele de forma tranquila, vamos dizer assim, de forma empática. É tipo, é certo, você tem razão, não está vindo cliente para a loja, mas vamos buscar de outra forma? Vamos ver se a gente consegue captar um cliente aqui no virtual. Envia um catálogo para aquele cliente seu que não compra desde 2 meses atrás. E assim a gente vai tentando conversar e tá junto. Acho que o principal da liderança é você estar junto. Não é só falar, deixar a pessoa fazer solta do jeito que ela quer. É você estar apontar ali um perto. caminho e seguir junto, né? Colocar ali os problemas na mesa e buscar junto uma solução, né? Estratégias de vendas, enfim. Você Isso. tem algum exemplo de que a gente estava numa situação X e sentamos, começamos a discutir e encontramos uma solução viável? Teve alguma situação ao longo desse período que você possa compartilhar? Teve bastante, inclusive. Já teve em uma área determinada que eu já trabalhei, trabalhei com material de construção, onde a gente não conseguia algo muito simples. Tinha promotores que não conseguiam um ponto mais visível em loja. Que o objetivo do promotor é ele estar ali buscando um local na loja, que ele tem vários concorrentes, para ele poder destacar o seu produto e fazer uma organização com aquilo. Então, não consegue, diretoria não quer falar comigo, não me permite, vamos lá, vamos junto. Então, vamos entender o que está acontecendo. Chegar na loja e, junto com o promotor, conversar com o pessoal da diretoria, com o pessoal do comercial, ver se era viável fazer aquilo, conseguir fazer uma organização que chamasse a atenção do cliente e, dessa forma, conseguir quebrar a concorrência, vamos dizer assim, de certa forma. E com relação direto a vendas, é realmente você estar junto com o vendedor, não entrar na venda dele, mas você conseguir, de certa forma, agregar a venda. Por exemplo, a cliente está ali provando, talvez não esteja gostando tanto ou esteja em dúvida de qual peça levar, e você, em vez de só chegar e empurrar mais peça para a cliente, você dá a sua sugestão. Olha, ficou bacana, mas acho que aquela amarela combina mais com o seu tom de pele. Ela vai soar como se você fosse uma amiga dando uma opinião e não como uma Uma venda pessoa mais consultiva, né? Exatamente. Acho que é justamente isso, é você conseguir falar com a pessoa de forma que ela entenda que você não está ali só para vender, só para agradar. Tudo tá lindo. Às vezes nem tudo tá lindo da pessoa, então você tem que saber realmente direcionar aquela ficou melhor em você. Então, experimenta de novo, quer um tamanho maior, quer um tamanho menor. É você realmente consultar. Às vezes a vendedora está ali, ela está com 3 clientes. Nem sempre ela vai ter 100% de atenção para você. E é exatamente esse o momento que o líder ele entra. Vou dar o suporte. Vou estar aqui perto do provador para poder dar a sugestão, para poder pedir mais uma peça, para poder auxiliar, enquanto a minha vendedora está ali com mais 2 clientes. Então, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado. E isso flui muito bem quando a equipe em si ela consegue se conversar. Porque a comunicação nessa área, principalmente, ela é muito importante. Se não existe comunicação, tipo, uma das coisas que mais acho que gera atrito em todo lugar de varejo é lista de vez, é a vez do vendedor atender. Sim. Isso gera um transtorno gigante. Então, se não existe uma comunicação boa naquele momento, de uma conseguir olhar para a outra e falar, é a sua vez, não a minha, de forma amigável, e não é a minha vez. Então, isso tem que existir. Isso parte também da forma como o líder ele lida com essa situação. Já aconteceu já entrando aqui em outro assunto, né? Já aconteceu de uma vendedora estar ali, não está na vez, está atendendo, você só chega de mansinho e fala, olha, é a vez de fulano, vou chamar ela vai chegar por aqui e você se afasta um pouquinho, de forma delicada, sem que o cliente perceba. Olha, fulana, minha colega
tal vai te atender agora, e passar a bola para quem está realmente na vez, que isso é uma intriga assim eterna. Sim, eu imagino, né, que haja esse desafio tanto quando a loja está mais tranquila, como a loja estando mais movimentada, né? E o cliente percebe quando há essa comunicação, quando há essa sinergia, quando há essa confiança e parceria mútua. Eu já cheguei numa empresa de serviço, no shopping mesmo, né, uma operadora, e aí eu fui atendido por um consultor. Saí para resolver outra coisa e voltei para concluir o que eu havia consultado ali para efetivar a compra do chip, alguma coisa assim do tipo. Veio outra pessoa e fez questão de me atender, mesmo eu dizendo, não, eu quero atender por aquele. Não, ele não vai atender agora. Eu concluí porque eu precisava concluir, mas eu fiquei insatisfeito com o atendimento, com a forma como ela insistiu, como ela fez a abordagem, né? Então o cliente percebe. Mas você falou aqui do exemplo lá do material de construção, eu queria explorar um pouco o seu lado aí de gestora comercial, até de formação mesmo, e dar dicas para quem tem loja, para quem trabalha com varejo, que forma pode explorar ali estratégias básicas de marketing, de ambientação de loja, que parece simples, mas que gera resultado. Será uma vitrine, o expositor, uma ilha, uma arara, como a iluminação, música, o que se pode fazer ali de básico, que não custa muito, mas que pode fazer uma diferença no resultado comercial, né, na experiência do cliente. Então, se você puder falar algumas dicas básicas aí para quem está empreendendo nessa área ou deseja empreender nessa área, seria bem válido também. Não, com certeza. Acho que no físico a gente tem que deixar a loja sempre muito bem organizada. Eu costumo dizer às meninas que a gente não gosta de entrar na nossa casa toda suja. Então, quando a gente vai receber visita, principalmente, a gente sempre dá aquela geral. Sempre arruma tudo, deixa tudo muito bonito para poder receber uma visita. E é a mesma coisa numa loja, seja ela independente da área que for. Ela tem que estar totalmente apresentável, ela tem que estar de uma forma que a pessoa queira entrar, ache a sua loja bonita, ache os seus produtos interessantes. Então, se tratando de roupa, que hoje é o que eu mais lido com isso, é você realmente fazer composições que atraiam o seu público. Primeiro você tem que conhecer o seu público. Então, para quem você vende? Você vende para que tipo de pessoa? Será que essa pessoa do seu público, ela vai se interessar por isso daqui que você está mostrando? Realmente isso agrega em alguma coisa na vida dessa pessoa ou não? Se não agrega, você pode, dali você sabe que não vai ter muita entrada na sua loja. É melhor perder uma venda e ganhar um cliente no futuro do que vender e perder aquele cliente e outros, porque quando a experiência é negativa, o cliente acaba repassando para muito mais pessoas. Existia até, eu quero que você continue nessa linha, tá? Mas existia uma pesquisa quando eu estudava marketing em 2010, já faz mais de 15 anos, que uma pessoa satisfeita fala para 5, e uma pessoa insatisfeita fala para 10. Só que naquela época, o Instagram não é o que é hoje. Não existia rede social como a gente conhece hoje. O Facebook estava chegando ao Brasil em 2010, né, 2009, por aí. Então, se uma pessoa hoje fica insatisfeita, ela não fala para 10. Ela pode falar para milhões. Né? Então, o impacto parece que quando é negativo é muito maior. Né? Então, se você consegue agregar uma boa experiência para o seu cliente, seja na loja física ou online, mas loja física que a gente está falando aqui, né? No varejo, por exemplo, você vai ter a chance de conquistar muito mais clientes. Se você peca na experiência, no atendimento, você tem a chance de perder muito mais clientes também. Então, é muito importante pensar na experiência de forma geral, né? Mas eu queria que você seguisse o raciocínio aí, se eu não atrapalhei. Não, imagina, mas é bem isso que você falou mesmo. Acho que acrescenta até o que eu estava falando, porque com relação à vitrine, com relação a tudo, um cliente entra, às vezes, só por curiosidade. Ele achou bonito, ele achou bacana, e naquele momento ele não pode comprar ou não tem aquele interesse naquele momento, mas ele vai, se você fizer um bom atendimento e você mostrar um produto que ele se interesse, futuramente ele vai voltar, ele vai indicar outra pessoa, olha, fui naquela loja, tal pessoa me atendeu, fui muito bem atendido, e tenho muitas clientes que só compram pelo atendimento. Então, acho que eu sempre digo às minhas meninas, que eu chamo assim, que é muito melhor a gente receber um elogio por um atendimento de excelência do que a cliente levar, sei lá, 5 mil reais. Pelo menos de início. Aquela cliente, ela com certeza vai voltar. Se ela elogiou o nosso atendimento, ela vai voltar em um determinado momento. E ela pode voltar ela com a irmã, com a prima, com a tia, com todo mundo. E pegando o gancho do que você falou, que também existe muito do digital, tanto o físico quanto o digital, a gente tem que conversar. O seu digital também tem que estar totalmente apresentável para o cliente poder. Primeira coisa que hoje em dia
que uma pessoa que quer comprar qualquer coisa faz é o quê? Pesquisar a loja, é ir no Instagram, é ir em um determinado lugar, ver como que é. Então, se o seu Instagram tá lá totalmente parado, sem nenhuma informação, sem nada, não gera interesse. Às vezes a Se há pessoa nem diversas vai. perguntas e ninguém responde, né? Isso é uma experiência Exatamente. totalmente negativa. E a maioria das empresas, infelizmente, pecam nisso. Muito. É como se alguém entrasse na sua loja, estivesse passeando ali, perguntasse se eu quero ajuda, qual o preço, e a Ignorasse. vendedora ficasse braço cruzado. É Exatamente. exatamente isso que acontece no digital, quando alguém entra no seu perfil, faz uma pergunta e você não responde. A Isso. pessoa está com a intenção de comprar. E se ela não tivesse interessada, ela é só passar como passa outros posts, né? Exatamente, é exatamente isso. Então, eles têm que conversar, tanto físico quanto digital tem que conversar. E o digital, ele está muito forte hoje. Então, se você tem um atendimento de excelência também no digital, aquela pessoa que falou no WhatsApp foi bem atendida, às vezes ela sente até a necessidade de ir até a loja conhecer quem foi aquela pessoa que falou Uhum. com ela. Então, isso é bacana. Realmente tá interligando um com o outro. Então, acho que minha dica principal é não deixar o seu digital às moscas, deixar a sua loja física totalmente apresentável para sempre receber visita. E ser simpático, ter empatia com quem está entrando e tentar resolver o problema daquela pessoa. Quando uma pessoa entra na loja, ela quer algo. Ela pode ser que naquele momento ela só queira gastar o dinheiro dela, pode ser que naquele momento ela queira um presente para determinada pessoa. Ou tá ali, sei lá, o meu aniversário eu Às vezes preciso quer só uma atenção também. também, tem muito disso. Então, se você der essa atenção que a pessoa quer, você vai estar conquistando essa pessoa. Então, quando você conquista, acho que é muito isso, é muito o humanizado, é você trabalhar o humanizado, tanto no físico e principalmente no digital, que a gente tem costume de ser tudo muito rápido. Se você para e dá uma determinada atenção, você cativa aquele cliente e ele retorna para você. E falando em digital, qual tem sido o impacto no digital? Você falou aí que já está na área comercial, assim, de varejo há mais de 8 anos, é isso? Isso mesmo. Qual o impacto digital dessas marketplace como Shein, como Mercado Livre, como, enfim, outras empresas, agora o TikTok Shopping, né? E tá chegando mais. O YouTube também vai se transformar no shopping, né? Qual o impacto disso no dia a dia da loja, no dia a dia das vendedoras, no impacto do trabalho delas, ou enfim, se vocês também se apropriam dessas plataformas, dessas ferramentas para vender mais, como isso tem impactado o dia a dia de uma loja física, por exemplo? Acho que impacta diretamente. A gente teve uma mudança muito grande com relação a compra real digital. Antigamente as pessoas tinham medo de comprar no digital, aquele medo, vou comprar, será que eu vou receber? Vai chegar um tijolo? Mas tinha muito disso. Então hoje em dia está muito mais fácil, está muito mais prático. A loja que eu estou hoje, que é a loja de moda feminina, a gente trabalha muito digital e facilita também para cliente. Ou seja, a gente tem essa concorrência de Shein, de Shopee, de todo mundo, mas a gente facilita para o cliente. O cliente geralmente que compra no digital, existe aquele provador online, aquele provador digital, mas que ainda não é 100% perfeito. Então ela compra ainda com medo daquela peça não dar nela. O nosso contraponto é que a gente faz um atendimento digital, a gente consegue enviar a peça para casa da cliente, a cliente experimenta aquela peça e ela decide se ela vai querer aquela peça ou não. Então, é justamente misturar a parte da tecnologia com a parte do eu entendo você, experimente a peça, veja como fica e vai me falando. E dessa forma você vai cativando o cliente. Você consegue unir, né? Fazer o Exatamente. omnichannel. Omnichannel. Omnichannel mesmo. Eu tava tentando falar de canal, mas é isso mesmo. É justamente os canais, né? O canal digital, o canal físico e sempre humanizado, né? E pra gente finalizar, a gente já tá concluindo aqui. Conversa boa, mas tem um tempo limite. E de comportamento consumidor, você conseguiu perceber alguma diferença? A gente estava falando aqui nos bastidores também sobre a pandemia, né? O comportamento do consumidor mudou, mas antes disso ou depois disso, sei lá, nos últimos 2, 3 anos, você consegue perceber alguma diferença? Eu acho que o digital ele impactou totalmente. Então, assim, as pessoas hoje têm mais preguiça de ir até a loja, tem mais preguiça de provar, como tem a facilidade de estar ali com o celular na mão, é só realizar a compra e tudo. Então, as pessoas hoje em dia, elas querem essa praticidade. Então, quanto mais rápido e prático for para elas, melhor. E é por isso que eu volto a enfatizar que, mesmo com loja física, quem tem loja física, trabalhe bem o digital. Porque você vai estar abrangendo aquela pessoa que está passando e entrando na sua loja, assim como satisfazendo a necessidade daquela pessoa que quer algo mais rápido, que está ali com o celular na mão. Então, em ambos os lados, vamos dizer assim, você ter realmente
a expertise de ter um bom atendimento, de saber entender a necessidade do cliente e suprir a necessidade, você vai conseguir unir os dois perfeitamente e fechar bem um mês, um resultado, e satisfazer todo mundo, tanto a empresa quanto o cliente. Bacana. E para finalizar, como você enxerga o varejo do futuro? Você que acompanha as tendências, como você enxerga o varejo daqui a 5, 10 anos? Se vai ser parecido com o que é hoje, se vai mudar radicalmente? Eu acredito que vai ter muita mudança ainda. Muito atrelado à tecnologia. A gente tem hoje muita coisa que enfatiza isso, que já deixa muito claro que a tecnologia está aí realmente para poder, né, até talvez suprir algumas coisas. Então, acredito que o varejo em si, no geral, vai continuar um bom tempo no físico, porque existe essa parte. O humanizado, ele continua por muito tempo, porque é algo que as pessoas sentem essa necessidade. Então, mesmo tendo algo mais prático e tudo mais, eles sentem aquela necessidade de estar com... Vou conversar com uma pessoa... Tem gente que fala, já cansei de conversar com o robô, quero conversar com uma pessoa. Então, mesmo tendo toda uma tecnologia envolvida, com relação a varejo, ser muito mais puxado pro online. Eu acredito que vai ser muito puxado pro online. Vai ser tudo muito mais fácil. Provadores virtuais vão estar muito mais realistas. Mais assertivos, mais né? assertivos, mais realistas. Pode ser que dificulte muito para a loja física, mas é saber realmente se moldar. É realmente saber acompanhar o que está vindo para a gente conseguir unir os dois e continuar continuar com o bom no geral. Bacana. Então, agradeço demais a sua participação aqui. Deixa as suas palavras finais aí, fica à vontade. Quiser divulgar o Instagram ou divulgar onde você trabalha, fique à vontade aí. Mas queria agradecer mais a sua participação, sua disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando esses bastidores, essas dicas. Né? Espero que seja útil para quem está do outro lado ouvindo, como inspiração, como caminho para seguir. E suas palavras finais. Eu que agradeço, muito obrigada. Foi um espaço bacana de eu conseguir falar um pouco mais sobre os bastidores exatamente da vida de uma pessoa que trabalha com liderança, com gestão. Geralmente quem me vê em rede social e tudo só vê a parte boa, vamos dizer assim. Aí eu ali provando um look, eu fazendo um provador, é só a parte da festa com o pessoal da equipe, mas existe todo esse trabalho e um trabalho muito grande por trás que faz com que consiga trazer esse resultado. Então, o que eu tenho a falar é que quem quer seguir na área da liderança, que realmente primeiro estude bem e consiga, principalmente, ter empatia com quem vai ser da sua equipe, quem você vai liderar. Eu acho que isso é super importante e vai trazer um resultado muito maior para você. Bacana. Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. Para quem está chegando somente nesse episódio, já tem outros episódios aqui no canal do YouTube, da Star TV, no canal da Acelera Marketing também, falando sobre marketing, sobre gestão, sobre liderança, cases de sucesso. Então, se você se interessa por esses assuntos, vai lá no nosso canal, acompanha, faz a maratona, tem a playlist lá salva. E até o próximo programa, Acelera Marketing.